veneno. Pode ser diluído ou alterado para se tornar algo benéfico, ou pode simplesmente te matar diretamente. No mundo de Pokémon, há muitos exemplos daqueles que buscam ajudar ou prejudicar com suas toxinas. Para Pokémon que usam seu veneno para acalmar os que estão ao redor. Para outros Pokémon, usando seus venenos para prejudicar a vida vegetal, pessoas e outros Pokémon. Hoje vamos dar uma olhada detalhada no tipo veneno para ver onde essas criaturas tóxicas se encaixam no espectro da moralidade. Eu sou Kyle do Pokébind, e isso é Pokémon do tipo veneno de bom a mal. Antes de iniciarmos, apenas algumas regras básicas. Vamos julgar esses Pokémon pelas características da espécie como um todo, o que significa que não vamos olhar para nenhuma instância individual do Pokémon em questão. Uma exceção pode ser feita para alguns Pokémon lendários, mas isso será principalmente caso a caso. Além disso, se toda a linha evolutiva de um Pokémon compartilha o tipo veneno, eles ocuparão um único lugar. Com tudo resolvido, vamos iniciar. Como de costume, começaremos com o Pokémon mais nobre e iremos até o mais maligno. Esses venenos impedem que suas toxinas prejudiquem os outros, usando-as para ajudá-los. Esses Pokémon são os bons. Surgindo para reivindicar a medalha de ouro do bem, temos a primeira linha de Pokémon inicial em toda a série, o Pokémon Semente, a linha Venusaur. Ao contrário de seus companheiros iniciantes da primeira geração mais agressivos, como a linha Charizard, a linha Venusaur parece ser um trio de Pokémon bastante relaxado, onde tanto Bulbasaur quanto Ivysaur estão envolvidos. Ambos parecem focados principalmente em obter luz solar e nutrientes para a planta em suas costas. Quando se trata das interações com seus Pokémon e pessoas, eles são relativamente calmos, só entrando em batalha quando provocados. Quando o Ivysaur finalmente evolui para Venusaur, este Pokémon ganha a habilidade de usar os esporos que crescem na flor em suas costas para acalmar e tranquilizar pessoas e Pokémon irritados. Claro, Venusaur não é exatamente o Pokémon mais rápido, então chegar àqueles que se beneficiariam desses esporos calmantes pode ser difícil de vez em quando. Mas considerando como essa família evolutiva se dá bem com seus companheiros Pokémon e ajuda a acalmar aqueles ao seu redor, a colocação da linha Venusaur é bem merecida. Outra linha evolutiva de primeira geração e 3 estágios está recebendo nossa medalha de prata do bem, o Pokémon Broca, a linha Nidoqueen. E ser uma linha evolutiva de vários níveis, não é tudo que a linha Nidoqueen compartilha com nossa entrada anterior. Assim como a linha Venusaur é muito mais tranquila do que seus colegas iniciantes, quando se trata de Nidoqueen, Nidorina e Nidoran feminino, todas as 3 são muito mais dóceis e calmas do que os machos da linha Nidoran. Quando se trata de cuidar um do outro, Nidoqueen muda de ser sua versão pacífica usual, e em mais de uma entrada da Pokédex diz que ela defenderá seus filhos com sua vida. E embora a perspectiva de morte e deixar os Nidoran e Nidorina mais jovens sem uma figura materna seja incrivelmente triste e sombria, o fato de Nidoqueen ter esse nível de amor e instinto parental fala muito sobre o quão incrível é essa Pokémon do tipo veneno. A única razão pela qual não estamos concedendo à linha Nidoqueen nossa medalha de ouro do bem é porque a Pokédex menciona que eles protegem apenas um ao outro, em vez de cuidar também de outros Pokémon. Não podemos culpar muito a linha Nidoqueen, além do fato de que todos eles compartilham um comportamento calmo, o que lhes concede a medalha de prata. Em terceiro lugar, temos nossa primeira variante regional, o Pokémon Gás Venenoso, Weezing de Galar. Agora, como o Weezing de Galar é um Pokémon recente, não se sabe muito sobre ele em comparação com os outros. O comportamento do Weezing de Galar torna a região um lugar muito mais saudável para se viver. O Pokédex de Sword menciona que o Weezing de Galar consome os poluentes no ar e os substitui por ar limpo. E embora o Weezing de Galar siga o Trubbish de vez em quando, isso se deve ao fato de que Trubbish e Garbodor tendem a produzir muitas toxinas em seus corpos, e o Weezing de Galar tenta evitar que as toxinas se espalhem demais. Esperamos que este Pokémon encontre outras regiões para viver e continuar usando suas habilidades valiosas para ajudar outros Pokémon e pessoas. Nossa segunda variante regional está chegando a seguir, só que dessa vez eles vêm da ensolarada Alola. É o Pokémon Lodo, a linha Muk de Alola. Em vez de suas formas usuais de ter um cheiro tão horrível que tende a afastar os outros, bem como seu toque causar a morte instantânea da vida vegetal, tanto o Grimer quanto o Muk de Alola são bastante populares na ilha. Grimer e Muk foram originalmente trazidos para a região da ilha para ajudar a se livrar do lixo que os residentes de Alola jogaram fora.
Ao invés de se sentirem incomodados por serem usados como lixeiras móveis, Grimer e Mook parecem gostar de seus trabalhos designados e geralmente têm um comportamento alegre e calmo. No entanto, se ficarem sem lixo para comer, esses dois Pokémon podem causar danos, quebrando coisas para gerar mais lixo para aproveitarem. Isso parece ser uma ocorrência rara, então não podemos culpar muito o Grimer ou Mook de Alola pelo ocasional mau hábito. A seguir, nossa primeira linha de Pokémon da região de Paldea. A linha muito engraçada do Pokémon Peixe, a linha Cloud City. Devido à perda de uma batalha territorial, os Wooper de Paldea abandonaram seu habitat normal de nadar na água e agora são encontrados caminhando pelas pastagens da região com uma película venenosa cobrindo sua pele para se protegerem. Mas, em vez de se aventurarem sozinhos, os Wooper de Paldea formam grupos unidos e cuidam uns dos outros. Após evoluir para Clodsire, eles auxiliam os Wooper mais novos, inclusive permitindo que eles os cavalguem. Não sabemos muito mais sobre eles, mas estamos confiantes em colocar essa linha de Pokémon aqui. Nossa linha de Pokémon artístico, o Pokémon Macaco Tóxico, a linha Grafly, é a próxima. Tanto Shroudle quanto Grafly são um par de Pokémon que usam a saliva venenosa tanto para fins defensivos quanto para marcar seu território. Shroudle tem um temperamento geralmente calmo, mas seu veneno pode causar paralisia se alguém for mordido, sendo usado principalmente contra inimigos e como técnica defensiva. Com Griffey, realmente não sabemos muito sobre os efeitos de sua saliva tóxica, exceto que eles a usam para desenhar imagens em árvores para marcar seu território, e que ela pode mudar de cor devido à sua dieta. A seguir temos a linha do Pokémon de boca tóxica, o Toxicroak. Croagunk e Toxicroak estão entre os raros tipos de Pokémon venenosos cujas toxinas podem ser diluídas e transformadas em medicamento. E embora não saibamos o quanto esses Pokémon são participantes dispostos a ter seu veneno coletado para esse fim, o fato de serem populares o suficiente entre as instalações médicas para serem usados como seus mascotes, indica que esses Pokémon sapos venenosos estão ajudando voluntariamente. Em batalhas Pokémon, ambos podem lutar sujo ocasionalmente, mas isso é mais uma tática de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Não devemos interferir no ataque de spray fedorento do nosso próximo Pokémon quando ele estiver pronto. O Pokémon Skunk, a linha Skuntank. Quando vamos direto ao ponto, Stunk e Skuntank são, bem, gambás, e exibem o comportamento típico dos animais da vida real em que se baseiam. O que separa Stunk e Skuntank de seus equivalentes na vida real, no entanto, é o fato de que os fluidos que esses dois podem pulverizar podem tanto deixar alguém desacordado quanto causar perda de memória, e realmente não sabemos quanto tempo esses efeitos duram. Não muito abaixo de seus parentes de Alola, temos as versões principais do Pokémon Lodo, a linha Mook. Ao contrário dos Grimers e Mooks encontrados na região da Ilha Ensolarada, as variantes principais dos dois não são utilizadas pelo público para cuidar do lixo da área. Contudo, isso não quer dizer que esses dois não ajudam. Mook e Grimer adoram uma boa refeição de lixo e ajudam a eliminá-lo em qualquer área, mesmo sem serem solicitados. Mas o que coloca as versões principais de Grimer e Mook abaixo de suas contrapartes Alolan são suas atitudes. Em vez de serem quietos e alegres, Mook e Grimer normalmente têm uma expressão meio vazia e realmente não parecem se importar em ajudar ninguém. Além disso, é um efeito colateral infeliz da linha Mook, que qualquer vida vegetal que seus corpos toquem morrerá instantaneamente. Contudo, não é como se Grimer e Mook estivessem intencionalmente causando danos. Mesmo que a ajuda deles em se livrar do lixo seja involuntária, ainda achamos que a principal família de Pokémon de Lodo merece uma boa classificação. Nosso primeiro lendário, bem como Ultra Beast, está ocupando o próximo lugar, o Pokémon Espinho Venenoso, a linha Neganadel. Poipole, a pré-evolução de Neganadel, é única, mesmo entre os Pokémon lendários, pois são tão admirados em seu mundo natal que muitos os têm como seu Pokémon inicial. Embora possam exibir comportamentos não muito bons, como gargalhar ao pulverizar seus oponentes com veneno, Poipole parece ter um vínculo profundo com seus companheiros Pokémon e treinadores. Quando Poipole evolui para Neganadel, eles parecem amadurecer bastante, pois não riem mais do sofrimento de seus oponentes durante a batalha. Eles são lutadores ferozes e podem causar danos pesados se não houver cuidado. Neganadel e Poipole têm alguns problemas comportamentais, mas com sua popularidade e laços formados com os outros, seu ranking é merecido. E para completar nossa seção de bons, destacamos o Pokémon Cobra de Presas, Seviper. Ter um ódio duradouro por alguém não é bom, mas infelizmente é onde Seviper se encontra, pois eles têm uma rivalidade de longa data com Zangoose. Quase todas as entradas de Seviper no Pokédex mencionam que Seviper e Zangoose têm um ódio mútuo um pelo outro, a ponto de ambos terem cicatrizes de seus encontros.
Então por que Seviper está evitando receber uma classificação mais baixa? Bem, as entradas de Seviper no Pokédex não mencionam que ele tem problemas com qualquer outro Pokémon, e no caso de sua rivalidade com Zangoose, também menciona que é uma disputa de gerações, então ele está apenas seguindo sua natureza. E com essa entrada concluída, chegamos agora ao território neutro. Esses Pokémon do tipo veneno ficam na área cinzenta. Primeiro nessa categoria temos o Slowking de Galar. Infelizmente, como outros Pokémon de Galar, não temos muitas informações sobre o Slowking de Galar. Através das entradas do Pokédex, sabemos que o veneno da mordida do Shellder realmente afetou o comportamento deste Pokémon. Em vez de aumentar grandemente o conhecimento do Slowking, agora a mordida do Shellder deu ao Slowking a habilidade de usar as toxinas do que eles comem para criar poções estranhas. E não temos certeza se essas poções são do tipo que usamos em nossos Pokémon após eles lutarem para curar suas lesões ou algo mais sinistro. Portanto, com essa incerteza, precisamos jogar com o Slowking Scalariano aqui. A seguir, temos que ir ao oceano para nosso primeiro tipo de veneno que vive na água, o Pokémon de algas falsas, a linha Dragalge. Skrelp e Dragalge, Pokémons que se assemelham a cavalos marinhos, são comumente encontrados habitando destroços de navios naufragados, mantendo distância de humanos e da maioria dos outros Pokémons. Na verdade, a linha Dragalge pode ser um fator contribuinte para o motivo de haver barcos que encontram um túmulo aquático, pois algumas entradas de Skrelp e Dragalge no Pokédex mencionam que o veneno desses Pokémons pode corroer o casco dos navios, e causar esse tipo de dano não é bom. Mas o Pokédex não afirma que eles estejam ativamente tentando impedir que os navios cheguem aos seus destinos, então tendemos a pensar que essa é apenas a natureza desses Pokémons. Isso, juntamente com o fato de que a linha Dragalge tem uma relação muito próxima com seus companheiros Pokémons que habitam o oceano, Dhelmise. Eles dependem bastante de Dhelmise para moradia e abrigo, mas considerando que a relação com seus companheiros Pokémon é saudável, os deixamos no topo da nossa seção cinza. É melhor você esperar não encontrar nosso próximo Pokémon se for alérgico a picadas de insetos, porque é hora de falar sobre o Pokémon tipo abelha venenosa, a linha Beedrill. Muitas entradas da Pokédex do Beedrill mencionam que, se este Pokémon encontrar qualquer intruso em seu território, eles vão picar o inimigo incansavelmente. Por que classificamos tão alto nessa seção? Quando se trata de Weedle, eles usam principalmente o chifre venenoso em suas cabeças para se defender de predadores, principalmente Pokémon voadores como Pidgey e Sparrow. Com Kakuna eles realmente não têm muito a dizer, pois seu comportamento é literalmente apenas o de um Kakun regular. Como dissemos, depois que Kakuna finalmente evolui, Beedrill é um Pokémon bastante feroz e não alivia quando se trata de picar seus inimigos. Também menciona que isso só ocorre quando o território de Beedrill é invadido, e como uma colmeia, é algo fácil de reconhecer ao ver. Então é fácil evitar entrar para o lado ruim de Beedrill. Além disso, Beedrill parece se importar com os Weedle e Kakuna sob seus cuidados, passando para a linha Swalot. Quando se trata de Gulpin e Swalot, esses Pokémon são ocasionalmente vistos como pragas por alguns devido ao seu hábito de mastigar qualquer coisa que encontram. O ácido estomacal do Swalot é tão forte que pode dissolver até mesmo pneus de carro, algo que normalmente não deveria acontecer. Além de seus apetites vorazes, não há muito mais a ser dito. Comer coisas aleatórias que podem não ser suas não é bom, mas se mastigar itens substituíveis é o pior que essa família de Pokémon faz. Não podemos classificá-los pior que isso. Nosso segundo Pokémon venenoso aquático é o próximo, o Pokémon Balão, Qwilfish. Com uma abundância de tipos de água no universo Pokémon, Qwilfish provavelmente está entre os mais infelizes que vivem sob o mar. Devido ao corpo redondo, os Qwilfish não são bons nadadores, frequentemente à mercê das correntes, praticamente impotentes para lutar contra as mudanças aleatórias de localização. Qwilfish é capaz de beber quase 3 galões de água para inflar seu corpo e disparar espinhos tóxicos em outros Pokémon, sendo este seu principal meio de ataque e defesa. A evolução final de Slowpoke de Galar está ocupando nosso próximo lugar, o Pokémon Caranguejo Eremita, Slowbro Galariano. Diferentemente do Slowking Galariano, não podemos dar ao Slowbro Galariano o benefício da dúvida. Como seus equivalentes, os Slowbro Galarianos parecem ter uma expressão perpetuamente vazia, e não parecem realmente perceber o ambiente ao redor, mas com Shellder agora se prendendo aos seus braços em vez das caudas do Slowbro de canto. O Slowbro Galariano é meio descuidado quando se trata de atacar, pois eles puxam a língua do Shellder para disparar um veneno altamente potente da ponta do Shellder, e não parecem levar em conta nenhum dos efeitos que seus ataques podem causar fora da batalha. No entanto, o Slowbro Galariano aparenta ser um Pokémon bastante pacífico. A seguir está o Pokémon de minério, a linha Glimmora. Glimmet e Glimmora possuem pétalas de veneno cristalizado anexadas aos seus corpos.
As pétalas de Gleam e Glamora, em vez de um acessório sofisticado e perigoso, são uma manobra defensiva usada para espalhar partículas tóxicas se atacados. As pétalas de Glamora se assemelham às joias da Terra encontradas em Paldea. Outro Pokémon da primeira geração está na sequência da lista. Temos a Mariposa Venenosa, a linha Venomoth, já que são um duo de Pokémon inseto venenoso. Venonat e Venomoth são comuns em florestas e áreas com muitas árvores. E mesmo que esses Pokémon não se deparem com pessoas devido ao seu ambiente de vida, Venonat e Venomoth ainda podem causar bastante problema. Diversas entradas da Pokédex mencionam que certos Pokémon caçam e comem seus companheiros do tipo inseto. Porém, um Pokémon precisa se alimentar, então não podemos culpá-los por isso. O que não é facilmente ignorado é que o veneno do Venomoth pode causar danos nervosos prolongados e às vezes paralisia permanente. Os semelhantes à Pokébola, os Pokémon Cogumelo, a linha Amoonguss, vêm a seguir. Fungus e Amoonguss têm uma estratégia muito única e muito tola quando se trata de lidar com aqueles que cruzam seu caminho. Com seus chapéus de cogumelo se assemelhando à Pokébola padrão, esses Pokémon esperam que alguém tente pegá-los antes de liberar seus esporos venenosos e atacar. Ao contrário de outros Pokémon que se disfarçam muito melhor, é óbvio que esses dois estão tentando enganar os outros, e como tal, seu plano falha 9 vezes em 10. No entanto, lembre-se, eles querem prejudicar os outros, mesmo que seja em retaliação. Passando para outro Pokémon variante original da Gen 1, temos o Pokémon Gás Venenoso, a linha Weezing. Antes de se adaptarem ao ambiente da região de Galar e ajudarem a purificar o ar, Weezing e Koffing eram apenas um par de Pokémon cheios de gás venenoso. Mais alarmante no que diz respeito ao Koffing, disse que esses Pokémon são propensos a explodir devido à natureza volátil dos gases contidos em seus corpos, e duvidamos que o Koffing explodiria voluntariamente porque, você sabe, isso também os machucaria. Ainda achamos que a cautela ao redor deste Pokémon é essencial. Com o Weezing, felizmente, eles parecem menos propensos a explodir que suas formas anteriores, mas muitas entradas da Pokédex mencionam que são apenas a mutação de 2 Koffings fundidos. Não se sabe se isso duplica o poder dos gases possivelmente explosivos em seus corpos, sendo eles apenas melhores em controlá-los. Além do risco de serem bombas relógio flutuantes, Koffing e Weezing parecem ser Pokémon tranquilos, desde que nada os provoque. Agora, vindo de Alola e completando nossa área cinzenta, temos o Pokémon Lagarto Tóxico, o Salazaline. No mundo dos Pokémon, onde evoluções únicas são praticamente a norma, o Salazaline não é diferente. Para esses lagartos tóxicos, apenas as Salandit femininas comem o suficiente para usar sua energia e evoluir para Salazzle. E depois que finalmente evoluem, a Salazzle tem um harém reverso com as Salandit não evoluídas e realmente competem com outras Salazzle para descobrir quem tem mais Salandit a seu serviço. Não temos certeza de quanto da livre vontade de Salandit permanece, pois várias entradas de Salazzle no Pokédex mencionam seus feromônios, atraindo-os e afetando-os profundamente. E com essa entrada concluída, chegamos agora ao Pokémon venenoso, cujas ações fazem mais do que nos deixar um pouco enjoados. De causar danos bastante sérios a outros até realmente matá-los, esses Pokémon do tipo veneno são os maus e os malvados. Nossa penúltima linha de Pokémon da região de Hisui está iniciando esta categoria, o Pokémon Free Climb, a linha Sneasler. Felizmente, os hábitos de caça de Hisui e Sneasel parecem ser relativamente mais mansos do que os equivalentes de Johto, sem mencionar que eles atacam os ninhos de Pokémon pássaros para pegar os ovos ou acabam com os Pokémon de maneira brutal. Graças ao veneno que reveste suas garras, o Sneasel Hisuiano o usa para infiltrar-se nos nervos de suas vítimas. Sneasler prefere viver sozinho em regiões montanhosas altas. Não temos informações sobre como encontra sua comida, mas ocasionalmente ajuda as pessoas. Passando para o outro Pokémon mariposa venenosa, Dustox. Ok, certo, Dustox compartilha muitas semelhanças com os outros Pokémon insetos venenosos, então por que colocamos Dustox abaixo da linha Venomoth? Bem, ao contrário de Venonat e Venomoth, Dustox é considerado uma praga, frequentemente invadindo parques e pomares e comendo as folhas e frutas das plantas. Além disso, em vez de simplesmente ficar na floresta, Dustox adora todas as fontes de luz artificial e se reúne em grandes números sob postes de luz, bem como fogueiras. E enquanto isso é irritante se forem atacados, Dustox libera nuvens de escamas tóxicas tão poderosas que poderiam deixar qualquer um violentamente doente. E como o ponto de encontro de escolha é em algum lugar que provavelmente teria uma boa quantidade de pessoas e outros Pokémon vivendo por perto, o dano que Dustox poderia causar é algo bastante impressionante. Vindo da região de Hisui, temos o Pokémon de aglomerado de pinos, a linha Overqwil.
Em Hisui, tanto Hisuian Quillfish quanto Overquill são frequentemente considerados pragas pela maioria daqueles que pescam ou simplesmente viajam pelo mar, frequentemente usando seu veneno para contaminar a água ao redor deles, tornando o habitat inabitável para outros Pokémon além deles mesmos. Overkill em particular parece ter uma atitude bastante agressiva, ganhando até o apelido de Demônio do Mar devido à sua violenta temperatura e atacando qualquer um que encontrem com os muitos espinhos que cobrem seus corpos, bem como seu veneno. O que impede a linha Overquill de cair ainda mais é o fato de que tanto Hisui quanto Quillfish em Overquill estão localizados apenas em certas áreas da região de Hisui, então o número de quem eles afetam não é tão grande quanto alguns outros Pokémon em nossas seções inferiores. Hora de voltar ao mar para nossa próxima linha evolutiva, o Pokémon Água-Viva, a linha Tentacruel, pois Tentacool e Tentacruel estão presentes desde os primeiros jogos da série Pokémon. Essas águas-vivas tiveram um bom número de aparições. Na verdade, em alguns jogos, poderia-se argumentar que Tentacool é o Pokémon aquático mais comumente encontrado. Devido à sua grande quantidade, Tentacool e Tentacruel podem causar problemas para outros Pokémon e pessoas. Eles usam seus tentáculos para capturar e picar suas presas incansavelmente, uma maneira brutal, porém eficaz de caçar. No entanto, porque eles parecem ser mais um problema sério do que a linha Overquill, estamos colocando Tentacool e Tentacruel um pouco mais abaixo. Por fim, temos a linha Reverum, a última de Pokémon da região de Paldea. Veron é um Pokémon pacífico que habita motores abandonados em Paldea. Acredita-se que seja um Pokémon venenoso desconhecido que vive principalmente em cavernas, absorvendo nutrientes das rochas para obter energia. O mesmo não se aplica a Reverum. Depois que Vroom evolui para o muito maior Reverum, eles têm um infeliz hábito de ameaçar os outros com os ruídos altos de seu escapamento, e se fosse só isso, estaríamos colocando Reverum mais alto em nosso ranking. Mas além de assustar os outros com seus ruídos altos, Reverum também expele um líquido tóxico de sua boca, cobrindo tudo e todos que eles encontram. O ditado que a beleza é apenas superficial se aplica à nossa próxima linha de Pokémon, o Pokémon Boker, a linha Roserade. Nesta evolução de 3 estágios, Budew é o mais decente, frequentemente visto como um Pokémon, cujos maneirismos informam aos outros sobre as mudanças nas estações. Depois que Budew evolui para Rosalia, seu comportamento permanece mais ou menos o mesmo, com Rosalia se tornando agressiva apenas se alguém tentar colher as flores que crescem em seus braços. Mas como com outros na categoria, é o estágio final da evolução do Pokémon, que os coloca em território ruim. Depois que Rosalia atinge as condições para evoluir para Roserade, seu comportamento pacífico vai por água abaixo. Roserade pode ter flores crescendo de seus braços como Rosalia, mas isso é a única coisa positiva que pode ser dita sobre este Pokémon. Ele adora infligir danos, seja exalando um veneno bastante poderoso em quem ele escolher, ou então açoitando-os violentamente com os tentáculos espinhosos e se deliciando com o dano causado. Muito abaixo das contrapartes femininas, chegamos a outra linha de Pokémon perfuradores, a linha Nidoking. Você pode estar se perguntando, por que estamos colocando a família Nidoking nesta categoria? Bem, ao contrário da família Nidoqueen, que é muito mais pacífica e unida, a linha Nidoking é um trio de Pokémon muito mais agressivos. Tanto o Nidoran macho quanto o Nidorino frequentemente atacam outros para esfaqueá-los com os chifres em suas cabeças antes de injetá-los com veneno. E depois que Nidoran finalmente evolui para Nidoking, seu comportamento realmente não melhora, pois eles podem causar bastante dano colateral durante as batalhas e não parecem se importar com o dano que causam. Essa não é a única diferença que a linha Nidoking tem em relação às contrapartes femininas, pois eles não são uma família próxima de Pokémon, parecendo preferir a solidão durante suas vidas. Dançando para o próximo lugar, temos o entusiasta da música rock, o Pokémon Punk, a linha Toxtricity. Antes de evoluir, Toxel parece ter uma disposição bastante tranquila e gentil. Depois que a evolução ocorre, porém, isso muda. Enquanto a mudança da natureza do Pokémon devido à evolução é comum, tanto nas formas discretas quanto nas amplificadas, Toxtricity tem sérios problemas comportamentais para resolver. Diz-se que Toxtricity, em sua forma amplificada, é bastante agressivo e de pavio curto. E enquanto sua forma discreta não parece ser agressiva o tempo todo, Toxtricity ainda é bastante arrogante e despreza aqueles que considera mais fracos do que eles. Quando se trata das formas Gigantamax, disse que Toxtricity enlouquece e entra em fúria devido ao próprio veneno, que agora afeta seu cérebro. Em um voo rasante para reivindicar o próximo lugar, temos a linha Crobat, o Pokémon morcego. Como outros nesta lista, a linha Crobat tem um habitat muito específico. Por exemplo, se você entrar em qualquer caverna, é praticamente garantido que encontrará um Zubat.
E enquanto esses morcegos sem olhos mais ou menos apenas voam ao redor de qualquer caverna que chamam de lar, usando a ecolocalização para navegar em seu espaço de vida, quando eventualmente evoluem tanto para Golbat quanto para Crobat, eles desenvolvem um apetite bastante saudável. Golbat e Crobat adoram se alimentar do sangue de outros Pokémon e pessoas. Golbat provavelmente tem os hábitos alimentares mais perturbadores do trio, com eles bebendo até 10 onças de sangue de suas vítimas e ficando tão cheios que são incapazes de voar. Crobat parece ter aprendido a controlar a quantidade de sangue que bebem, embora não tenhamos encontrado informações sobre o volume exato que consomem. Quanto ao Crobat, eles são furtivos em sua abordagem e não parecem se importar com a escolha de seus alvos. Chegamos ao nosso penúltimo Pokémon Alolan a seguir, o brutal Pokémon Estrela, a linha Toxapex. Nessa lista cobrimos Pokémon venenosos cujo veneno pode causar danos nos nervos e muito pior. Mas confie em nós, ser envenenado pela linha Toxapex seria uma das piores experiências que alguém poderia enfrentar. Se Mirani acontecer de atacar com seu veneno, disse que causa uma picada entorpecente seguida por uma coceira tão intensa que a vontade de arranhar a pele é impossível de resistir. Enquanto não conseguimos encontrar algo tão desagradável para Toxapex, seu veneno pode afetar algo tão grande quanto um Wailord e durar até 3 dias. Além disso, para ambos os Pokémon, sua comida preferida é Coraçola, levando à quase extinção desse Pokémon na região de Alola. Embora entrar em uma selva possa ser uma experiência única e divertida, fique de olho no nosso próximo participante, o Pokémon Flycatcher, a linha Victreebel. Na linha evolutiva Victreebel, grande parte das descrições da Pokédex cita seus hábitos de caça. A única coisa que Bellsprout, Weepinbell e Victreebel parecem ter em comum é o líquido doce e pegajoso que produzem de suas bocas para atrair suas presas. Ao contrário de alguns Pokémon desta lista, Victreebel não é o caçador mais agressivo, preferindo atrair Pokémon desavisados antes de atacá-los com suas folhas afiadas como lâminas ou simplesmente fazê-los entrar em suas bocas antes de dissolvê-los, ossos e tudo, com seu forte ácido estomacal. Chamar os outros de lixo nunca é aceitável, mas para o nosso próximo par de Pokémon, esse é o seu título oficial no Pokédex. É hora de falar sobre o Pokémon Monte de Lixo, a linha Garbodor. Trubbish e Garbodor são um duo de Pokémon frequentemente encontrados em condições insalubres. Mas ao contrário de outros Pokémon em nossa lista, como o Galarian Weezing e a Alolan Muk, que ajudam a limpar o ambiente, a linha Garbodor parece fazer o que podem para poluir onde quer que façam sua casa. Enquanto isso é ruim, os gases e venenos produzidos por Trubbish e Garbodor são ainda piores, pois várias entradas mencionam que eles não são apenas prejudiciais, mas também ameaçam a vida. Embora a maioria mencione que o infectado com o veneno precise estar enfraquecido para a possibilidade de morte, isso não torna a situação mais aceitável. Assim como o Toxtricity, a forma Gigantamax de Garbodor tem implicações sombrias associadas a ela. Qualquer gás venenoso que eles produzem pode penetrar nos ossos de suas vítimas. O deserto é o lar da linha evolutiva do Pokémon Drapion, que será apresentada a seguir. Tanto Scorupiq quanto Drapion são dois Pokémon que poderiam realmente usar uma aula de controle de raiva. Se encontrado, atacará a maioria das pessoas em Pokémon, usando suas garras e veneno para causar danos. A reputação de Drapion é tão conhecida que ele recebeu o apelido de Demônio da Areia. Scorupi, apesar de menos feroz que suas evoluções, é conhecido por agarrar impiedosamente suas presas com suas garras antes de injetar seu veneno. E enquanto esses Pokémon têm um tipo de natureza feroz, eles também parecem ser meio covardes se confrontados por Pokémon como Ripalda. Eles mantêm um perfil baixo, sugerindo que preferem atacar Pokémon mais fracos do que eles. As flores são lindas, mas para nosso próximo trio de Pokémon, aconselhamos evitar cheirar as pétalas desses Pokémon florais. Nesta entrada, estamos falando sobre a linha Vileplume. Quanto ao Oddish nessa linha de Pokémon, eles parecem ser um Pokémon bastante decente, principalmente se mantendo por conta própria e se enterrando na terra durante a noite para receber nutrientes adicionais, além de usar a tática para evitar possíveis predadores. Como outros dessa categoria, após a evolução de Oddish, eles adquirem algumas características ruins. Assim como Gloom, a principal característica distintiva deles é o líquido absolutamente fétido que escorre de suas bocas, com um cheiro capaz de alcançar narizes a mais de 1 km de distância. E enquanto sentimos pena de quem sente o cheiro desse odor nojento, Gloom parece cair sob a conversa bastante decente com Oddish. Mas Vileplume é o culpado porque a linha de Pokémon Flor está sendo colocada tão baixo.
Os Vileplumes são famosos por causar alergias extremamente violentas devido ao pólen produzido pelas grandes pétalas no topo de suas cabeças, além de usarem o mesmo pólen para paralisar suas presas antes de devorá-las. Daríamos uma classificação mais alta ao Vileplume se seu pólen apenas causasse espirros e tosse, mas paralisar e devorar presas indefesas vivas é bastante sombrio. Deslizando para o nosso próximo lugar, temos o Pokémon Cobra, a linha Arbok. Diferente de outros Pokémon de cobra desta lista, a linha Arbok aprecia o fato de que eles assustam a maioria de seus companheiros Pokémon. Ekans costuma assustar Pokémon pássaros como Pidgey longe de seus ninhos para comer quaisquer ovos que estejam lá. Enquanto usam sua natureza furtiva para capturar presas, não se sabe com que frequência Ekans utiliza essas táticas. Quando Ekans evolui, seu comportamento fica muito mais agressivo. Arbok usa os padrões em suas capuzes para assustar os outros, até o choque, antes de enrolar-se neles com seus corpos. Se alguém tem sorte o suficiente para evitar ser envolvido pelas espirais de Arbok, no entanto dizem que eles perseguem sua vítima pretendida incansavelmente até capturá-la. A seguir temos a linha Eredus. Todo mundo tem que comer, e os Pokémon não são diferentes, mas quando se trata de Spinarak e Eredus, a maioria das entradas do Pokédex para esses dois cobre apenas como eles caçam, e enquanto parecem contentes apenas capturando o descuidado Pokémon que fica emaranhado em suas teias, Eredus tem uma tática muito mais sinistra que usa às vezes. Em vez de jogar o jogo de espera, ele usa a seda que produz para se prender a um Pokémon errante, seguindo o rastro até suas casas, antes de fazer uma refeição não apenas do Pokémon, mas também de seus amigos ou familiares que moram com eles. O que você tem que admitir é incrivelmente impiedoso. Nosso último Pokémon de combinação de inseto-veneno está apenas um pouco fora do nosso trio inferior. Estamos falando da linha Scolipede. Venipede, Whirlipede e Scolipede são um trio de Pokémon que são alguns dos Pokémon do tipo veneno mais agressivos que existem. Venipede também parece ter uma das entradas de Pokédex mais humorísticas, pois sua entrada no Pokédex Shield diz que Venipede ataca qualquer Pokémon sem pensar em como a luta pode acabar. Definitivamente, as ações de Venipede merecem mais atenção antes de qualquer reação. Sua agressividade não diminui quando evoluem para Whirlipede. Diferente de outros Pokémon do tipo inseto em estágio intermediário que aguardam em seus casulos até atingirem suas etapas finais, Whirlipede usa seu corpo semelhante a rodas para acelerar e atingir aqueles ao seu redor a velocidades de até 60 milhas por hora. E embora Whirlipede não seja muito grande, ser atingido por qualquer coisa nessa velocidade causará um dano considerável. Scolipede aumenta ainda mais a agressão, pois após a evolução de Whirlipede, Scolipede adquire os hábitos desagradáveis de usar suas pinças para agarrar outros pela garganta antes de jogá-los repetidamente no chão, enquanto os injeta com veneno. E não é como se essa fosse a maneira de Scolipede lutar. Como se diz, eles não soltam suas vítimas até que parem de se mover. Nossa segunda e última Ultra Beast, bem como a receptora da medalha de bronze do mal, a Pokémon parasita Nihilego, é a próxima. Para quem está familiarizado com a história de Sun e Moon, realmente não deveria ser surpresa que esta Ultra Beast esteja entre os 3 últimos participantes. Nihilego realmente faz jus ao seu título de Pokédex de ser um parasita, se agarrando e controlando qualquer uma que encontre. Enquanto tem algum indivíduo infeliz sob seu controle, a neurotoxina de Nihilego se infiltra no cérebro da vítima e deteriora suas mentes. Mesmo que alguém tenha sorte o suficiente para escapar do controle de Nihilego, o veneno que essa ultra besta injetou em suas vítimas pode deixá-las em estado crítico, tanto mental quanto fisicamente. Nosso maior Pokémon, tanto em tamanho quanto na quantidade de poder que controla, está levando nossa medalha de prata do mal, sendo este o gigantesco Pokémon Eternatus. O fenômeno Gigantamax, que é tão popular na região de Galar, é todo graças à energia ilimitada que Eternatus produz com seu corpo. Eternatus pode provocar o dia mais escuro, onde muitos Pokémon atingem tamanhos colossais, mas sem seu consentimento ou controle. E com isso, muito Pokémon em suas formas Gigantamax. É uma conclusão antecipada que a região de Galar seria reduzida a ruínas a menos que os Pokémon que Eternatus estava afetando conseguissem voltar aos seus tamanhos originais. Eternatus realmente não causa tanto dano diretamente, em vez disso apenas usa o poder que este Pokémon possui para fazer com que outros causem o dano. Mas como Eternatus não parece se importar com o dano que ajuda a criar e essencialmente elimina o livre-arbítrio de vários Pokémon devido ao seu poder, Eternatus definitivamente merece a medalha de prata do mal. Assustando-nos a ponto de perdermos a razão e ganhando a medalha de ouro do mal, temos o Pokémon Sombrio, a linha Gengar. É realmente alguma surpresa que Gastly, Haunter e Gengar obtenham essa colocação? Gastly é de longe o menos perigoso dos três, sendo mais um brincalhão acima de qualquer outra coisa.
Sabemos que é um tema recorrente, mas quando Gastly evolui para Haunter, as coisas ficam bem mais sombrias. Claro, Haunter ainda adora pregar peças no alvo desavisado, mas suas brincadeiras são muito mais maldosas. Mas nem isso é o que realmente conta contra o Haunter. Na verdade, o fato é que se alguém for lambido pelo Haunter, o fluido que reveste suas línguas causa convulsões violentas que não param até que sua vítima esteja morta. E no que diz respeito ao Gengar, eles costumam perseguir suas vítimas, tirando grande prazer do medo e ansiedade que causam. Como o Haunter, porém, as ações do Gengar tomam um rumo ainda mais sombrio, pois o motivo deles perseguirem é porque estão esperando causar grande dano ou matá-los. Além da natureza normalmente terrível do Gengar, e tanto sua mega evolução quanto suas formas Gigantamax, eles se tornam muito mais perigosos, pois qualquer Gengar verá tudo como um alvo e tentará atacá-los. Ou então sua boca se torna uma passagem direta para o além. Então, se você ver esses fantasmas venenosos, corra o mais rápido que puder. Com nosso espectro de moralidade concluído, encerramos o vídeo com nossas medalhas de pecador. A linha Swalot está recebendo a Medalha da Gula. Mencionamos a alimentação de outros Pokémon, mas Gloopin e Swalot são conhecidos por comerem literalmente qualquer coisa. O prêmio Luxúria tem que ir para a linha Salazzle, já que as Salazzle femininas conseguem facilmente fazer com que os Salandide masculinos façam o que elas querem devido aos seus feromônios. O Metal da Ira vai para a linha Nidoking, pois eles são muito imprudentes e podem causar bastante dano colateral quando estão atacando. Quanto ao Metal da Preguiça, é um empate entre as duas evoluções de Slowpoke em Gala, Slowbro e Slowking, já que nenhum deles se move muito rápido. O prêmio Orgulho deve ser entregue à linha Toxtricity, pois eles olham com desprezo aqueles que consideram mais fracos que si próprios. E finalmente, a medalha Darwin tem que ir para a linha Amoonguss, pois suas tentativas de se disfarçar como Pokébolas são realmente ruins. Deixe seu comentário se concorda com o nosso ranking e nos diga qual é o Pokémon do tipo veneno mais malvado para você. Ative o sininho de notificações e assista nossos outros vídeos no Pokébench, seu centro para tudo sobre Pokémon. Obrigado por assistir!